Olá, gente, boa noite. Boa Boa noite. noite, Ângelo. Boa noite, professor Calixto. Tudo bem? Tudo ótimo. Poxa, gente, primeiramente prazer estar aqui com vocês nessa noite, não? E com foco em desenvolvimento pessoal. Isso me deixa muito feliz como professor. E hoje nós temos, como todos vocês sabem, um convidado ilustre, não? Uma pessoa que nos brinda aí com o seu conhecimento, que a gente vai poder compartilhar ao longo desses 30 minutos, que o Ângelo, além de ser um cliente, se tornou um amigo querido. Ao meu ver, é um executivo entusiasta, uma pessoa que tem paixão tanto pela entrega de resultados, mas que consegue, ao mesmo tempo, não perder a conexão com o time. Pela minha experiência com executivos, isso é um tanto que desafiador, né? Porque ou é muito pragmático ou é muito people. E o Ângelo ele consegue azeitar os dois e fazer um bom jogo. E o Ângelo, desde sempre, trilhou a sua carreira na área de seguros, com vivência internacional, e atualmente ele está à frente da Suíça do Brasil. Ângelo, seja bem-vindo! Obrigado, professor. Sempre um prazer estar em projetos contigo, né, e ajudar, colaborar aí com os teus alunos, com todos que te seguem. Enfim, vai ser um prazer aí esses 30 minutos bater um papo contigo. E não poderia ser, né, o Ângelo, sem comprometer, lógico, a seriedade, mas sempre cool, né? Deixa eu dar uma olhada aí na camiseta, Ângelo, como que é? Black Lives? Black Lives Matter, né? Oh, Nos muito bom! conectados lá com o Floyd, né, pela causa diversidade em primeiro lugar. Excelente, excelente. E eu queria, antes de fazer a primeira pergunta, dar as boas-vindas aqui. Nós temos o Alexandre, a Ângela, Cláudio, Cleiton Bernardes, que satisfação tê-lo aqui. Silos, acredito que é o Cláudio Silos, a Gabriela, Ivan, oh meu Deus, está tudo bem aí em Campinas, Ivan? A Lúcio, Mário Cordovil, Matheus Garcia, o CIO aí, o cara faz uns projetos super inovadores. Nilson Dias, Nilson Caldas, pessoal da BASF aqui presente com a gente. Nossa, muito feliz, gente. E vamos juntos. Eu quero estabelecer um modelo de live que eu vou interagir com o Ângelo, faço uma pergunta para ele, aí ele vai nos presentear com conhecimento, com a vivência dele, aí a gente faz alguns comentários e depois abrimos para perguntas. Tudo bem? Então a gente vai seguir nessa batida, tá? Então, assim, Ângelo, eu fiquei pensando aqui, né? O tema da live é o papel do líder no novo normal. E eu gostaria de começar com uma pergunta bem centralizada nisso, mas com um viés mais assim, sabe, antropológico. Porque, pelo menos pelo meu feeling, eu não sei até que ponto você concorda comigo, mas cada vez mais um líder, ele não tem que só indicar o caminho, né? Ele tem que gerar uma expansão de consciência de forma que ele esteja ao lado da equipe, sendo uma espécie de gestor emocional, né? Porque durante um dia acontece uma década e realmente os gestores são levados ao limite. E aí eu fiquei pensando muito nisso e aí me veio a palavra muito cultura, sabe? A questão cada vez mais o management da responsabilidade compartilhada e colaborativa e cada vez menos o management do comando e controle. E aí eu penso, né, você que está à frente de uma operação, à frente do Brasil, da Suíça, como tem sido isso para você, né? De repente, ter que fazer esse papel de gestor emocional no seu day by day. Fica à vontade aí para falar um pouco para a gente. Obrigado, professor. É uma pergunta muito importante, muito rica, né? Porque as escolas não ensinam isso, né? Eu sou É engenheiro, verdade. né? Então você sai da escola, tem até os princípios da administração, mas essa parte emocional fica um pouco de lado, né? Então isso dá muito Verdade. trabalho, né? Isso dá muito Muito trabalho porque envolve trabalho. autoconhecimento. É o líder que precisa ser o terapeuta, né? Ao mesmo tempo. Olha.
Não basta ele ali aplicar os guidelines da empresa, tem que controlar, obviamente, mas tem que ser um terapeuta, né? E é empoderando que ele vai conseguindo chegar a esse ponto, né? Olha que Empoderando, interessante, empoderando. porque sem empoderamento as pessoas não participam, Calixto, como você falou. E aí, se Tá. elas não participam, elas não se sentem parte do todo, e aí não dá para cobrar, né? Isso dá muito mais trabalho, porque vai ter aquele funcionário, aquele colaborador que precisa ter uma posição, precisa ser chamado de uma forma mais carinhosa, vamos dizer assim, né? Para que Tá. possa dar o seu máximo. Tem aquele outro que precisa até ter um impulso mais energético, porque são personalidades distintas. Então, o líder Imagino. tem que investir no conhecimento dos seus funcionários. E isso dá trabalho, pra caramba. Nossa, imagino. Por isso que, de repente, a maioria se abstém de fazer, não é? Porque dá trabalho mesmo. É possível gerenciar sem fazer, mas aí não vai se conseguir o máximo, né? Não vai se conseguir ajudar o funcionário a também ter o seu autoconhecimento, né? Mostrar o quanto é importante para o grupo, né, se autoconhecer e saber trilhar o caminho até o objetivo corporativo, né? Isso tem muitos trabalhos importantes hoje feitos com boards, com comitês executivos, né, que definem a identidade da empresa, né? Porque ela também tem que ter um autoconhecimento. São pessoas Ah, ali imagino. no momento da sua vida, né, que estão com um objetivo comum, e isso não é para sempre, como se achava antigamente, né? Isso é um momento que tem uma convergência e precisa se entregar aquilo que o acionista e todos os stakeholders aí esperam. Mas, no meu caso, estou na empresa há 8 meses. Vinha de uma empresa há 12 anos, e desses 8 meses, quase 3 online. Então, como fazer o Caramba! Online? 3 anos online? 3 meses Ah, online, 3 dos meses. 8. Desculpa, desculpa. Mas conhecer, então, conseguir extrair ou ganhar esse laço com os funcionários é um aprendizado contínuo, mas eu continuo defendendo, né? Eu não tinha nunca feito isso dessa forma à distância, mas esse período de pandemia me ensinou que é o caminho. Mas dá muito trabalho, aceitar ter 13, 14 calls por dia de meia hora e Uau! ter muita interação para realmente envolver todos numa busca pelo autoconhecimento, que é o único caminho. Então, é interessante, né, Ângelo? Você trouxe essa palavra central, autoconhecimento, né? A gente tem consciência que a humanidade não evolui em cadeia. Cada um está em um processo evolutivo. Ou seja, o que é leve para você não necessariamente é para mim. E aí, quer dizer, eu acredito que o líder tem que ter uma sensibilidade muito grande para perceber como tratar cada um. Claro, não tem como, né, dentro de uma organização com 1.000, 2.000 pessoas, mas pelo menos os seus diretos, para eles poderem cascatear a mensagem, que você possa criar um vínculo endereçado com ele. É mais ou menos por aí? Como que é? Eu acredito numa visão mais diagonal da liderança, né? Eu Tá. acho que assim, as visões horizontais, verticais, né, que os organogramas propõem, elas são um pouco aversas ao que a gente hoje precisa, né? Então, a visão diagonal é que o líder consegue transitar em todas as cadeias, né, em todas as camadas, né, que oxalá sejam menores a cada dia, mas que ele possa ir promovendo entre a gestão média, entre a gestão alta e o próprio board, esse mesmo intuito, ou seja, que o autoconhecimento venha sendo despertado. E como é que vem isso? Feedbacks, né? Isso é uma coisa que ficou muito Mas até feedback, verdadeiramente feedback, não é? Não é aquele contínuo. feedback ali só para realmente você chamar atenção e cobrar o resultado. Tem que ser contínuo, Calixto. Tem que ser no momento e trazer o exemplo, e ali é um aprendizado comum. E aceitar o feedback também, né? E não desperdiçar esses pontos de prova, esses momentos que acontecem, seja numa reunião com o cliente, para ajudar que ambas partes cresçam, né? Então, eu acredito, e também tem a questão do ego, né, que é muito Ah, importante, imagino, que imagino. às vezes as pessoas falam como uma coisa negativa, mas eu faço um paralelo com o cavalo e o cavaleiro, né? Nós somos o cavaleiro e o ego é o cavalo. Então, a gente precisa do cavalo, mas o cavalo não pode ir sozinho, né? Então, a gente Não precisa pode. fazer com que o ego, né, das pessoas
convirjam para que eles a conduzam a lugares mais distantes e as empresas da mesma forma. Nós não queremos apagar o ego, mas não, nenhuma empresa sobrevive onde os cavalos estão caminhando desorteados, mesmo que em alta velocidade. Poxa, muito legal isso, essa metáfora aí ficou para mim, hein? E, gente, mais uma vez, ó, fiquem à vontade para fazer perguntas. Sempre no final de cada resposta do Ângelo, a gente vai selecionar uma pergunta. A Andrea trouxe aqui uma pergunta bem pragmática. Como criar esse vínculo, Ângelo? Assim, claro, cada líder, eu acredito que tem um estilo, não é? E esse estilo molda a maneira de criar esse vínculo. E você, como que você faz? O que você promove uma relação próxima, fomenta a informalidade? Como que você trata para conseguir criar esse vínculo com o seu time? Cada um tem que respeitar a sua essência, Calixto. Eu vejo que um líder que é muito extrovertido tem que aproveitar, né, para aproximar das demais pessoas dessa forma. Aquele que já não tanto pode também se aproximar da sua maneira. No meu caso em particular, eu procuro ter interações contínuas. Então, mesmo na época de trabalhando no escritório, agora estamos trabalhando desde casa, nós tínhamos muitos town halls, né, o cafés da manhã com o presidente, aí chamando estagiários, middle management, board members, conselheiros, né, e promovendo essa interação, abrindo, né, esses pontos, né, mas de uma forma ordenada, para que as pessoas percebam que o líder é gente como a gente, né, que o líder também tem as suas vulnerabilidades, que isso é muito favorável depois para se ganhar confiança. Então, veja o background, por exemplo. Aqui, né, muita gente está colocando aquele background do Teams, que você põe algo... Eu estou com a minha casa. Quantos que não tinham visto a minha casa? Poxa, o líder tem casa também? Tem casa, olha lá. Tem um livro ali atrás. Isso eu moro, bobagem. Sim! Parece bobagem, mas isso aproxima, isso quebra aquele gelo que é tão importante para daí começar a conexão e as pessoas se inspirarem a dar algo mais e acreditarem nessa crença que vai conduzir a empresa. Então, a minha receita de bolo é que cada um procure, dentro da sua competência, da sua forma, né, como angariar essas pessoas, trazer para dentro do seu ciclo de confiança. Não adianta aquele que é tímido subir na mesa e sapatear, vai ficar ridículo. Fica fake, não? Você vê que está forçando uma situação, não é? Sim. Não, muito legal. E assim, até me veio uma coisa, porque a gente está num momento que, assim, o Bauman, né, aquele filósofo polonês, infelizmente falecido, ele dizia que a gente está vivendo numa era hedonista, não é? Então, assim, eu em detrimento do outro. É uma era muito centrada no umbigo, em si mesmo. E isso significa, traduzindo, que nada é mais importante do que a felicidade individual. E aí você começa a ver algumas coisas hilárias, como, por exemplo, o Louvre, né, o museu lá, claro, antes da pandemia, proibindo o pau de selfie, que as pessoas iam ver a Mona Lisa de costas, estavam perigando cair em cima da Mona Lisa, porque não importa o que eu estou vendo, importa o que eu estou registrando e como as pessoas estão me vendo, a experiência que eu estou tendo. Atualmente, a gente tem mais falecimentos por selfies do que por animais peçonhentos. Então, assim, a gente vê indiscutivelmente que esses dados mostram que a realização pessoal ela está acima de tudo, né? Que você colocou, né, o ego como o cavalo. E aí a pergunta para mim que fica é, você como líder, né, à frente de uma operação, de um país, como você administra, como você faz para administrar esses egos para conseguir performance, né? Porque no final de contas é tudo por performance, a gente conseguir ser feliz entregando os resultados. E como que você lida com isso pessoalmente, Ângelo? Perfeito. Eu até faço uma metáfora com essa época de trabalhar de casa, né? Alguns dizem que nós vamos voltar rápido, porque os CEOs não vão suportar viver sem a corner room, né? Porque falar no Zoom é muito menos sexy do que você ter a tua sala ali no canto, todo mundo saber quem manda está ali no canto, né? Então, eu vou fazer justo. Né? Porque é justamente o que você falou, é o ego, né? E isso a gente tem que reconhecer, todos temos, né? E precisamos saber
e trabalhar com ele para que ele nos ajude a atingir os objetivos próprios da empresa e como dos funcionários. Não é fácil porque tem a questão de conflitos, né? A gente não pode se furtar a eles, né? É um trabalho de construção diária, é um trabalho de trocas, né? E um trabalho de descobrimento. É um trabalho também, Ângelo, desculpa te interromper, eu não sei se... Eu fico imaginando que você tem que descer muito, assim, como você falou, acredito na liderança diagonal, né, que foi o que você falou. Você tem que descer muito para administrar isso aí, quer dizer, não sei se é assim, como que é? Eu gosto de liderar por exemplo. Tá. Eu acho, há quem não defenda isso, há quem defenda que o líder tem que ser acima do bem e do mal. Eu gosto de liderar por exemplo. Então, realmente olhar transversalmente, diagonalmente, né, e ser bastante acessível a toda a empresa, mantendo, óbvio, a ordem, a hierarquia, né? Os gerentes ficam um pouco mais de cabelo em pé, os diretores às vezes não gostam, mas isso acaba promovendo que eles também façam da mesma maneira. Muito legal, muito legal. Abrindo muito acesso. Todo mundo fala, eu conheço o Ângelo, eu sei que ele é casado, tem 2 filhos, ele é palmeirense. Quer dizer, ele é mortal. Exatamente. E aí, vamos falar de coisa séria. Olha, precisamos crescer 20%, ter o ROI de 15% no final do ano, a gente precisa bater a competência, a concorrência, o acionista hoje está com a questão de capital, senão põe o capital na Ásia, onde tem um ROI maior, e aí entra todo o discurso, né, de uma forma real, porque é isso que o CEO tem que trazer. Não adianta, né, nós estamos lá simplesmente para nos divertir, né? Também nos divertir. Sim. Mas eu entendo que o pano de fundo tem que ser esse laço de confiança e todo mundo no mesmo nível. Não realmente se querer se posicionar artificialmente, além do que a hierarquia já te coloca, numa visão superior, uma visão inatingível, porque aí fica muito difícil. O senhor não vai conseguir fazer sozinho. Ele depende. Fica um Deus, né? Mas como não é o Deus, como não tem poderes divinos, como precisa dos outros. Não, muito bem colocado. Gente, para quem não sabe, o Ângelo tem uma banda, né? Eu não sei se ele está tocando, mas ele é baterista e nas horas vagas ele gosta de um rock and roll, não é isso, Ângelo? É o jam session, né? E assim, eu diria que as jam sessions agora estão ficando virtuais, né? Porque é verdade. No estúdio, mas é importante ter hobbies sérios, né? Isso a gente brinca, mas ter os hobbies sérios, eles vão justamente são não correlatos com a atividade de entregar algo pesado, pressão. Então, um hobby que é muito fluffy, né, que não te exige muito, vai te deixar pensar no trabalho. E não é possível isso. Você precisa de algo que realmente faça desligar. Quer dizer, na culinária, no esporte, na música, enfim, isso é condição sine qua non. Teatro. Poxa, uma catarse, né? Algo que você possa realmente ali descarregar, enfim, você conseguir trazer resultados de outra maneira, né? Porque resultados não são só os números, mas os resultados emocionais, os resultados sociais. Muito legal, Ângelo. Tem até uma pergunta aqui, viu? 2, inclusive, tá? Olha, já para você matar no peito, hein, Ângelo? Ó, primeiro, a Lucy está falando assim, como a gente trazer sinergia que a gente tinha dentro de um escritório para uma reunião de 25, 30 minutos via telefone? Então, assim, é uma pergunta desafiadora, né? Eu tenho certeza que o Ângelo tem uma resposta, eu tenho outra, e cada um dos executivos que estão aqui com a gente tem uma resposta diferente. Não existe uma verdade, existe cada um faz no seu estilo. Mas a Lucy gostaria de saber como que você procura fazer isso para manter a sinergia dentro de uma reunião de 25, 30 minutos via telefone. Sim, é desafiador, é um aprendizado, né, contínuo. Eu vejo que a nossa geração, né, que se acostumou a vir do escritório, veio do escritório para o online, carece mais desse aprendizado, e aí a gente começa a aprender os vários recursos. O segredo é ter alguns combinados, né, como a gente fala com as crianças. Combinados. Então, combinados, né? Ou seja, se permitir o espaço de participação de todos, senão alguns vão simplesmente entrar e vão fazer outra coisa, dispersar, né? Não pode ser muito alongada, né? Tem que ter a sensação de
progresso, ou seja, estamos começando, o nosso sucesso vai ser isso. Muito legal. E se tiver saindo do sucesso, alguém trazer de volta, né? E Muito ser legal. participativo, né? E às vezes também se permitir a ter brainstorms, né? Porque às vezes não é simplesmente ser totalmente objetivo, mas é trocar ideias, coisa que a gente fazia muito no café, no escritório. É verdade. Perdeu, né? Ninguém agenda 5 minutos de café, você pode agendar até o happy hour, né? Mas não é a mesma coisa. E afinal somos seres humanos, né? A gente precisa dessa interação, a gente precisa da piadinha do time que perdeu quando chega lá e fala com o porteiro, a gente precisa da interação quando vibra bem o negócio em conjunto. Então, eu estou totalmente de acordo com ela. A receita é um aprendizado. Então, quando a gente começou a quarentena em março, a gente fazia pior do que hoje, né? Hoje já estamos mais condicionados, não só nós da Suíça, mas como todo o mundo corporativo, né? E sabemos como caminhar, o que é aceitável, as regras de bom comportamento, boa conduta nas salas. E acho que vamos caminhando, mas, obviamente, sabemos que vamos ter que voltar. Né? É verdade. Inevitavelmente, não. O Ângelo, tem mais uma pergunta antes da gente prosseguir. É do IN. Ele está falando o seguinte, ó, Ângelo, o que o líder tem que fazer com os rebeldes e inovadores para que eles possam respeitar a governança e o compliance da empresa? Pois muitas vezes, Ângelo, esse respeito é mais importante do que o talento individual. Quer dizer, ele está querendo dizer aqui, se eu entendi bem, tá? Como não deixar virar libertinagem. Eu tenho os talentosos, eu tenho os outliers, eles são muito bem-vindos, mas a gente não pode esquecer que a gente vive em um ordenamento, né? Como que você vê isso, Ângelo? Eu acho que a gente não pode castrá-los também. Né? Tá. Isso exige mais do líder, porque seria as empresas que tentaram inovar, então, vamos pegar empresas aí, baby boomers, né, que criaram um departamento de inovação. Não funciona, né? A empresa inteira tem que inovar. Nossa, bem colocado. Bem colocado. Simplesmente um clã que vai ter ali os mais inteligentes, que tudo sabem, tudo vem. Por outro lado, dá muito mais trabalho. Né? Dá muito mais trabalho para o líder fazer com que esses pensadores, visionários, também cumpram as regras, né? Que tem que ter uma regra básica para viver em sociedade, sem perder o impulso criativo. Né? É verdade, senão vira anarquia, não é? E aí o líder precisa fazer, como fala em inglês, o right call. Né? O right call, que é realmente conversar e ter a orientação. Alguns não vão se adaptar, alguns vão ter que ser sempre visionários e continuar fabricando ideias, outros podem ser visionários e animais corporativos. Então, quando essa interseção é possível e o líder vai enxergar, sem querer ir para a zona de conforto, porque para o líder é muito mais fácil ter aquele ali redondinho que vai simplesmente cumprir a regra, mas é muito do julgamento individual. Agora, eu estou totalmente de acordo que tem que se seguir um mínimo de convívio em sociedade, né? Por mais que a sociedade concorde que eu possa levar cachorros para o escritório. É um combinado, é um negócio comunitário, tudo bem, não dá para você fazer isso num ambiente que isso não foi acordado e aí entrar em divagações e aí realmente prejudica o bom andamento da corporação. Faz sentido, Ângelo, muito bom. Gente, ó, as perguntas estão ótimas. A gente vai continuar, mas a gente abre para mais perguntas. Deixa eu dar uma olhada nos participantes. Ilza Marques aqui com a gente, que prazer, viu? Camila, Carolina Bozelli, poxa, o Cleiton já falei, trazendo Ares de Finanças, o nosso CFO aí, Fernando Kiref, poxa, que bom te ver aqui, querido. Depois quero fazer a sua conexão com o Ângelo, vocês têm muito match. Francine, Fátima, Grace, o Ivan Rodarte. Cadê a pergunta, Ivan? Leonardo Ruivo, ó, meu xará aí, hein? Marcelo Santini, gente, tô feliz, hein? Maria Cristina, Mário Cordovil, Marcos, Nilson, Odair, Paula, será que é amiga misteriosa? Se for, dá um oi aí no chat. Ricardo Gartner, ô Ricardo, saudades. Silos, poxa, o Silos do Grupo Cifra, uma autoridade em finanças, descontos, o cara realmente fora da curva. Vitória, William, um amigo inovador ali.
Vamos em frente. Gente, Ângelo, eu trouxe mais uma perguntinha aqui. E assim, um tema que a gente ouve muito é inovação, né? E toda a questão da disrupção, e cada vez mais isso é colocado à mesa como uma questão de sobrevivência, né? Ou seja, ou você faz, ou você está fora do jogo, não é? E eu acredito que isso não é nem cabe só às empresas, cabe a nós, executivos, a nós, professores, a pais, né? O pai que não se reinventar, ele não vai conseguir criar o seu filho. Isso já é uma verdade. Então, assim, é uma verdade que já está instalada e é um efeito sociológico. Agora, eu lembro de quando a gente conversava bastante e numa das suas idas lá para o Vale do Silício, você me disse que estava discutindo com aquela galera sobre futuro, sobre inovação. Eles pegaram e falaram assim, Ângelo, inovação, se for criar alguma coisa na empresa, algum projeto, e quiser ter a etiqueta do futuro, realmente tem que ser absurdo. Se não for uma coisa absurda, significa que não é futuro. E quando você me contou essa experiência, eu falei, nossa, é muito isso, né? Porque imagina coisas que para nós hoje já fazem parte das nossas vidas, como Uber, Airbnb, mas quando foram criadas, nossa, as pessoas falavam, meu Deus, o que é isso? Nunca vai dar certo. Mas e aí, indo para a pergunta, a questão de o absurdo ser o futuro, né? Como que você calibra isso no day by day? Porque eu imagino que tem que deixar o time livre para poder criar, para poder trazer esse absurdo, mas também esse time precisa ter uma certa diligência, precisa ali estar dentro da margem de erro, porque afinal de contas o caixa da empresa é finito, né? E aí, como que você faz? Como que você lida para calibrar essa questão de solta, puxa? Como que você faz isso lá na Suíça? Perfeita, ótima pergunta, Calixto. E eu vou além, né, do Airbnb, eu falo dessa plataforma que a gente está usando agora, né, que vale mais do que todas as companhias aéreas somadas ao dia de hoje. Né? Se a gente Nossa, somar o valor do Zoom, comparar com a American Airlines, British Airways, Delta, meu todas juntas, Deus. não chega. Então, quem pensou um dia que a gente pudesse estar trabalhando todos de casa por causa de algum elemento estranho proveniente da China, né, chamado pandemia, o cara ficou bilionário. Né? É Então, verdade. lá na Suíça, a gente trabalha com seguros e a gente vendia seguro de pandemia desde sempre. Só que nunca ninguém comprou, porque nunca ninguém imaginou que pudesse ser acometido de um caso desses. Né? Agora, todos querem comprar, mas obviamente que mudou totalmente o panorama. Então, essa visão de pensar o que pode acontecer, abstrair, é muito do nosso dia a dia. Ah, Então, a inovação, eu vou além, né? A gente pensa muito nas cadeias logísticas. Né? Então, a gente aprendeu muito que o caminho é o sistema Toyota de produção just in time. Ou seja, sem nenhum estoque, trabalho zerado, porque nunca vai... Estoque é perder dinheiro. Hoje, quem não tinha um pulmãozinho ali guardado, né, para continuar operando quando as cadeias logísticas se romperam, meu saiu do business. Deus. Então, do just in time para o just in case, a gente chama. Olha, Então, são paradigmas quebrados, mas são inovações que alguém atrás, há 2, 3 anos atrás, pudesse dizer, ia ser varrido da reunião de diretoria, dizer, imagina, você vai colocar dinheiro em coisas que a gente já superou, e hoje esse cara é um gênio, esse cara virou o CEO, virou, né, o almighty da companhia. Então, é importante conviver com esses dois mundos. Agora, tem que ter pragmatismo. Né? Eu trago a visão e aí nas minhas idas ao Vale do Silício, além das fintechs, em seguro tem as insurtechs, né? Insurtech, é isso que aí. são empresas aí financeiras que vêm abordando o seguro de um outro ângulo. E tem os unicórnios, ou seja, aqueles que atingem 1 bilhão de valor. Né? Uau. E aí a gente foi abrir um pouco como que chegam esses unicórnios. Né? É Então, realmente, verdade. Como? Como? na verdade, são as empresas tradicionais, muitas vezes investindo ali, imaginando que ali vai ter um grande potencial, e quando se soma esses investimentos, se chega a um valor de mercado de 1 bilhão. Então, é desmistificando um pouco, né? Não é só ali Nossa, para o Vale do interessante Silício. isso. Eu não sabia, não. E as grandes corporações hoje se arrependem até. Poxa, entrei numa onda, coloquei dinheiro ali naquela InsurTech XYZ,
E aí outros me seguiram, ela supervalorizou, o fundador saiu, fez um evento de liquidez, e do outro lado ela não gerava valor nenhum e hoje eu preciso fazer o write-off. Né? Então, Nossa. esse balanço entre o modismo, a onda e realmente o que é inovar, de fato, né? Empresas mais tradicionais, centenárias, ainda tem um certo problema. Eu digo alguns segmentos, farmacêutico, né? Agora a gente vê uma inovação necessária, aí, né? Todos correndo aí para fazer a vacina. Então, eles já acostumados com esse processo mais estruturado de seleção de moléculas, né? E selecionar os melhores projetos. Acho que as nossas empresas não tech puramente têm mais dificuldade, porque a gente faz com que o nosso grande sistema acabe abraçando qualquer coisa visionária e ridícula, né? Como É verdade, sufoca, né? Não tem como. Vai sufocando ali e a coisa ou se transforma a empresa toda e vai se torna num ecossistema assim inovador ou mata, não é? Eu já ouvi muito isso mesmo. Os casos mais bem-sucedidos são aqueles que se consegue fazer de uma forma separada, sem os sistemas de métricas, de gestão de recursos humanos, e realmente se olha como um acionista. E depois se acopla se o negócio dá certo. Mas para que isso funcione, precisa ter uma família de empresas em que se está investindo, né? Porque a safra não vai ser para cada investimento um acerto. Né? Talvez para cada 100 investimentos vai ter um ou dois grandes É acertos. verdade. A proporção é muito pequena, né, de acertos. Mas sabe que isso me lembrou muito o Juliano, lá que está à frente da Cashme, que é uma empresa do grupo Cirela, e ele também faz parte da escola, e aí ele falando assim, Calixto, quando a gente começou lá, a gente começou, claro, tinha o braço da Cirela, mas a gente deu uma apartada. E por que a gente deu uma apartada? Para a gente poder ter assim vida própria, não que estava totalmente desligado, mas para você poder, sabe, ir para a festa sem os olhos do pai. Sabe assim, pai, você não vai aparecer lá na festa? Não, então tá bom. Então eu fico tranquilo. Eu entendo isso que você está dizendo e faz todo sentido. Tem até uma pergunta aqui, Ângelo, que é do Clayton. Ele pergunta assim para você, Clayton Bernardes, como mensurar a aplicabilidade do accountability, quer dizer, a questão do comprometimento, né, senso de dono, que o accountability não tem tradução por si só, dos seus liderados nesse cenário de home office? Quer dizer, será que o cara está comprado do outro lado da linha mesmo? E assim, como que eu faço para ele permanecer on track, não é? Quer dizer, que dispositivos que você usa assim? Essa é a grande preocupação, né? Porque aí volta para o nosso mindset, né? Que as pessoas trabalham quando estão nos escritórios, o olho do dono engorda o gado, né? E até desenvolveram sistemas, eu sou totalmente contrário, mas que eles controlam quanto é o seu time de acesso ao computador. Né? Eu já Então, ouvi isso. a UTI lá pede fazer uma atualização e ele sabe se você está teclando ou não, o que você está acessando. Então, realmente, é uma coleira ali, é um controle, né? Mas isso não significa produtividade, né? Porque o funcionário precisa estar alinhado aos valores, ao propósito. Então, Né? eu acho que esse é o ponto, Ângelo, porque se a gente está falando de senso de dono, eu acho que a gente está falando de cultura, não é? E assim, cultura é uma coisa que a melhor metáfora que eu já encontrei, cultura é como graxa, não é? Você tem que estar passando nas engrenagens, porque se não tiver ali, uma hora engripa e as coisas não começam a acontecer mais como deveriam. E tem que ser passado sempre, não é uma vez a cada ano. E ao mesmo tempo que você vai trazendo pessoas que têm essa cultura de ownership, de senso de dono, eu acredito que fica mais fácil. Agora, quando você já chega e já tem um time, que o time não está comprado, não tem esse senso, de repente o recrutamento não levou isso em consideração, aí que é difícil, não? Sim, sim. E também os sistemas de recompensa, Calixto, são muito importantes. Né? Tá. Porque eu acredito nesse triângulo. É importante ter o accountability, né? É importante empoderar para você poder cobrar, mas é importante pensar pelo sucesso. A Então, cenoura. se esse triângulo não funciona,
Você só cobrar, mas ele não consegue ver uma correlação entre o que ele gera e como ele é recompensado, não vai. Ou você só cobra, mas não dá poder para ele, porque você não confia que ele vai poder usar a caneta e tomar uma decisão difícil, também não funciona. Né? E o quanto mais exposição, mais responsabilidade, mais recompensa. Recompensa variável, recompensa como sócio, né? Tem vários formatos. Sim. E isso acho que é possível, ajuda o gestor a trabalhar no ajuste. Né? Mesmo agora que estamos trabalhando à distância, por exemplo, o que impede um funcionário de entrar em um outro emprego informal, outros dois empregos informais? Né? Nada impede. Tanto que lá no exterior já estão fazendo o contrato de exclusividade, porque o funcionário pode estar, não tem CLT, né? Ele pode estar isso, verdade. Desde a sua casa. Agora, é importante isso para a empresa ou é importante o que ele entrega de fato, o valor que ele gera? Se ele conseguir fazer na madrugada de sábado para domingo, sem precisar estar de segunda a sexta, por que eu vou exigir a presença física e as horas de trabalho? Então, uma mudança de mindset, né? Muito forte. Você vê, é verdade, é muito mudança, porque é um foco no que ao invés do como, né? Quer dizer, não importa como eu estou te entregando, importa o que eu te entreguei. Mas, inevitavelmente, o comando e controle quer saber do como. Ângelo, tem uma outra pergunta aqui que eu fiquei pensando muito antes de preparar a nossa live. Assim, logicamente, a gente vive numa época aqui de incertezas, né? E a única certeza que a gente tem é a incerteza. E aí eu vejo o autoconhecimento primordial como para gerar performance do time, não é? Porque autoconhecimento é o que traz confiança, né? Quanto mais eu me conheço, mais confiança eu tenho em mim mesmo e no que eu sou e no que eu posso deixar de ser e assim me reinventar. Então, assim, considerando que os times precisam se reinventar a todo momento e muitas vezes isso implica abrir mão das suas convicções, das suas verdades supremas, para então conseguir continuar caminhando de uma forma diferente. Como que você enxerga, Ângelo, o papel do líder para conseguir prover esse autoconhecimento? Quer dizer, você está ali na ponta, você sabe que o time está entrando para jogar o Campeonato Brasileiro, é aquele projeto, não é de uma semana nem duas, é pesado, e você sabe que muitas vezes tem gente com fôlego, tem outros que não tem tanto fôlego, e você vai ter que prover esse autoconhecimento. Claro, a empresa dispõe aí, de repente, de coaches, de mentoring, mas o líder, inevitavelmente, ele vai ter que fazer o passe, né, algumas vezes, porque ele está ali sempre ali. Como que você conduz essa questão? Eu vejo fundamental no líder a capacidade de fazer perguntas. Né? Ai, caramba! Que ajudem ao colaborador, ao colega, a buscar o seu autoconhecimento. Né? Mas são perguntas, de fato, inquisitivas, aquelas perguntas desafiadoras, né? Que as pessoas vão refletir, não simplesmente responder, e isso vai gerar uma fagulha, né, de necessidade de investigar, de mergulhar no self e se autoconhecer. Eu vejo que esse é um grande caminho. Eu costumo dizer que, hoje em dia, né, a gente depende muito de contar histórias. Né? É outra forma. Né? Como contar história para o funcionário, para toda a equipe conhecer não simplesmente a meta, mas como vai sair de um ponto e chegar a outro. Muito legal. Hoje eu passo um pouco pela angústia, né, do cronista, né, que tem que, cada domingo ou cada 2 vezes por semana, produzir ali aquela crônica para o jornal. Boa! Imagina a angústia, né, de estar ali, ter que produzir um texto interessante, mas será que eu vou ter tanta inspiração? Será que... Hoje, o líder tem que fazer uma história por dia. Né? Ele tem que conseguir contar essa história, seja para o acionista, seja para o chefe, seja para o par, seja para quem está embaixo, porque as pessoas carecem disso. Né? Ângelo, onde estamos, para onde vamos? Como? Né? Quais são os caminhos, quais são os riscos? Né? Então, essa habilidade de contar histórias e fazer perguntas, eu julgo assim, fundamentais no líder moderno que vai atravessar essa crise e emergir ainda mais forte. Muito legal. Ó, o Ricardo aqui, Gaertner, né? Acho que se pronuncia assim.
Ele tem uma pergunta interessante, que ele está falando assim: Ângelo, as reuniões virtuais não representam para as corporações um grande risco em relação à confidencialidade dos assuntos debatidos? Presencialmente, só se um participante muito petulante gravasse uma reunião às escondidas. Mas virtualmente o inescrupuloso ficará muito mais à vontade para gravar o som ambiente da reunião, por exemplo. Em breves buscas na internet, não encontrei nenhum artigo sobre isso. Mas que você pensa a respeito? É uma questão assim, enfim, complicada, não, Ângelo? Sim, tanto que as organizações, a matriz da minha empresa lá na Suíça, as reuniões de conselho continuaram sendo presenciais mesmo no auge da pandemia. Né? Olha. Outro fato que é importante, a gente vem do seguro cibernético, aquele seguro de roubo de dados, né, de sequestro de dados. A demanda disso cresceu exponencialmente, porque o risco, né, de perda de informações cresceu, né, todo mundo em casa, e quem tem celular aí deve ter percebido o nível de ataques também crescendo. Então, uma pergunta, e isso é um grande espaço para inovação. Quem conseguir fazer safe rooms, né, dentro do mundo digital, né, investindo aí em criptografia ou algo que traga, isso vai ser vendido imediatamente, porque as grandes corporações não podem se dar o luxo também. Uma coisa está lá na Suíça, é um país que foi pouco contaminado, 800 mil pessoas vivendo em Zurique, o outro está em Nova York, Londres, São Paulo. Então, precisamos da plataforma. Existem soluções de segurança, mas o problema é a última milha, né? Fica ali dependendo de qual é a banda, como que é a segurança de cada de tecnologia, de cada casa, de cada funcionário que não foi testada, não foi provada, né? E se o funcionário resolveu fazer a quarentena na sua casa de campo, né? Que tem ainda menos segurança, né? Porque não foi preparada para isso. E, obviamente, que um hacker mais habilidoso vai no ponto mais fraco da cadeia, né? A visão do honeypot, ele não vai tirar da matriz lá em São Paulo. Então, tudo isso está sendo pensado à medida que a gente fala, né? E ele tem toda a razão. No extremo, então, expõe os funcionários e faz presencialmente. Não é solução do Brasil, isso é contra a lei aqui. Do outro lado, pensar em soluções de segurança, né? Criar safe rooms, né? Que hoje estavam super desenvolvidas no mundo real, né, até para evitar isolamento de som, evitar vazamento de som, como fazer isso numa visão virtual e segura. Quer dizer, campo de exploração. Tem aí espaço para o absurdo, né? Para criar uma coisa inovadora que vai aí, em poucos meses, conquistar o mundo e as empresas. E aqui, antes da gente ir para a última pergunta, Ângelo, tem o Fábio Barcelos, inclusive um executivo, ele é do Grupo NC, uma indústria farmacêutica, que é uma das maiores do mundo, né? E ele é o head digital lá, responsável pela transformação. E obrigado, Fábio, pela sua presença. E aqui ele está falando, na era pós-Covid, estamos contratando muito. Pessoas, inclusive, que deixaram seus empregos antigos para apostar juntos na transformação digital aqui no Grupo NC. Aí vem a pergunta, como manter o engajamento e manter a marca empregadora pós-Covid para blindar a equipe de assédios às novas oportunidades de emprego? Não sei se deu para entender, Ângelo, o que ele quis dizer. Perfeito. Isso é o que nos deixa acordado à noite, né? Então, obrigado. Insônia. Porque, de novo, é esse grande dilema, né? Essa grande dicotomia. Porque, do lado, a pandemia faz milhares de desempregados, né? E, do outro lado, esse profissional, né, com habilidades de conduzir a transformação digital, ele é muito escasso, né? E começa a ser disputado financeiramente, disputado por grandes corporações, e ele não precisa nem viajar. Então, a Amazon pode contratá-lo aqui no Brasil, ou a Google, ou as grandes techs, e isso realmente é uma grande exposição. Então, o Satya Nadella, né, lá da Microsoft, diz que a gente evoluiu 2 anos em 2 meses, né, em termos digitais. Eu já vi isso de muitas outras corporações também, que tudo que estava se preparando para convencer a sociedade que seria possível, a conjuntura permitiu que se evoluísse em 2 meses, né? O que estava se olhando para frente.
E como antecipar isso com os profissionais, né? Então, é quase um apagão aí, né, de talento, de mão de obra, porque precisa treinar a força que já vinha, né? Pessoas como nós, né? Eu, que usava a tecnologia, mas não sou um nativo digital, né? Eu sou um convertido, né? Mas não sou nativo. Não nasci com o palm top na mão, nasci com o handheld na mão. E esses, então, começam a ser disputados, e eu volto à questão do objetivo, né? Da questão de o que atrai o profissional para a empresa não é simplesmente a recompensa, mas é um alinhamento de propósito. Então, Aí está o ponto. Diversidade, né? Questões, engajamento social, né? O que a empresa faz pela sua comunidade, não simplesmente oportunidades de crescimento vertical, mas da pessoa ter várias carreiras dentro da mesma organização, né? E aí a empresa promover essa diversidade e permitir que um funcionário da contabilidade teste um pouco como é trabalhar na área jurídica, não deu certo, volta, né? Quer dizer, uma carreira mais horizontal e menos verticalizada, né? Quer dizer, ter uma visão mais holística, uma visão mais do todo e menos específica, não é isso, Ângelo? Perfeito. E aí, diagonal também, né? Não simplesmente horizontal e vertical, mas que permita que esse funcionário, mesmo sem aquela competência acadêmica, possa se aventurar em uma outra área, e aí é a organização que aprende, né? Hoje, eu diria que o grande desafio da empresa é conseguir acessar conhecimento, né? E eu volto à questão dos hobbies. Às vezes você tem funcionários que fazem funções extremamente repetitivas, né? E até que poderiam ser transferidas para a máquina, e em caso o cara tem um hobby ultra complexo. Então, como montar miniatura de navio, né? Quer dizer, E como pegar essa alma, né? Essa competência, né? O cara consegue ter ali aquela introspecção para desenvolver coisas, consegue ter esse lado lúdico, ao mesmo tempo cognitivo, e a empresa não aproveita. A empresa não consegue aproveitar esse conhecimento que é menos formal, mas que está ali. E aí eu volto para a pergunta dele. Satisfazer os anseios desse profissional é a forma de retê-lo, né? E não simplesmente colocar um pacote maior, mas entender, né, quais são os anseios, né, e conseguir ter uma convergência. Reter todos não vamos conseguir. Reter por quanto tempo? Não, a gente precisa garantir que a empresa seja uma fábrica de talentos, ou seja, que haja os programas de retenção e que você atraia os jovens e que esses façam uma jornada e, de repente, possam até sair para outra organização, mas logo você vem atrás com novas safras e, com isso, a empresa vai se retroalimentando, né? Esse é muito o legal. Ciclo positivo, o ciclo virtuoso. E aqui, Ângelo, antes da gente encerrar, tem uma pergunta do George aqui, falando, na sua concepção, qual o canal digital mais efetivo para propagar informações, metas, desafios? Acho que ele está querendo dizer as ferramentas, né? Tem o WhatsApp, tem o Trello, tem várias ferramentas. Qual que você acha que, de repente, consegue ter uma comunicação melhor para a gestão de projetos e, ao mesmo tempo, para manter o time focado, motivado? Olha, aí é uma cesta, sabe, É uma Calixto? Eu digo cesta. assim, eu vou lá desde o Kahoot e do Mentimeter, né, que eu sou super fã deles. Então, sempre que eu acabo uma conversa com eles, eu ligo lá o Kahoot e falo, vamos fazer 5 perguntas, quem ganhar leva um livro. Né? Que legal! Tempo, né? Então, é uma forma de transferir coisas. Eles adoram, ficam ligados à apresentação, é uma ferramenta livre. Né? Aí você Olha, tem que as mais legal. formais, como é o Teams, né? Que você tem ali uma forma de criar um histórico, né? E as pessoas interagem, os feedbacks das pessoas é que o Teams já ultrapassou o WhatsApp, e aí não estou fazendo propaganda da Microsoft, mas o Skype também já foi ultrapassado, também é da Microsoft, mas esse histórico no Teams ele é bastante seguro, né? Mais do que os e-mails. Então, uma ferramenta, de fato, que veio para ficar. Agora, não sou conhecedor de todas, mas eu gosto de alternar, né, um pouco. Eu acho que o problema do Teams é que não consegue mais de 300 pessoas. Então, aí quando vai para as plateias maiores, tem o Zoom, né, e tem o WebEx também, que é muito seguro, aí da Cisco. Mas eu gosto desses lúdicos, sabe? Que sempre pode fazer ali um checkpoint e sempre dar uma cenourinha ali para quem estava atento.
Não, e é interessante, porque quando você responde assim, olha, Calixto, eu acho que é uma cesta, eu lembro da metáfora de, às vezes, quando eu converso com a minha esposa, e aí, como que nós vamos amanhã? O que que você vai vestir? Ela sempre responde, depende. Se tiver sol, é um traje. Se tiver meio nublado, é outro. Quer dizer, para cada situação tem um traje específico. E eu acho que quando você está trazendo essa resposta sobre as ferramentas, é a mesma coisa, né? Depende. E aí você tem que ter o feeling e toda a questão do aprendizado para se predispor, conhecer e entender onde encaixar cada uma delas conforme a realidade da sua empresa e do seu time. Ângelo, poxa, maravilhoso, uma aula aqui. Eu vou deixar você à vontade agora aí para as considerações finais. Fique à vontade, aí estão todos de ouvidos e aí a gente caminha para a finalização. Tá bom. Muito obrigado, Calixto. Obrigado a todos aí pelas perguntas. É sempre muito rico essa interação, ela é de aprendizado mútuo. E eu queria trazer o ponto da diversidade, né? Até as pessoas, por que você está com a camisa, né? Então, é óbvio que diversidade trouxe aí uma questão muito também de modismo, mas eu sou prova viva, né, da importância da diversidade de gênero, idade, de raça, de sexo dentro das empresas, né? O quanto que isso torna a empresa mais resiliente, o quanto que isso, seja no nível do board, seja nos níveis intermediários, o quanto que isso faz com que a gente não morra quando vier a primeira tempestade. Se somos todos iguais, vamos reagir da mesma forma, né? E aí, Nossa. tendo a diversidade, pessoas que pensam diferente, e tendo essa voz sendo ouvida em todos os níveis, torna a empresa muito mais resiliente. Então, esse é meu grande ponto. Sem contraindicações, promovam a diversidade. Gente, fechou. Estou muito feliz, Ângelo. Mais uma vez, obrigado aí pelo seu tempo. Pra vocês terem ideia, antes de entrar aqui, ele estava cuidando de um sinistro em outro país. Então, assim, uma bondade, uma generosidade, foi muito bacana. Espero que a gente possa repetir. Vamos juntos, obrigado. Obrigado a todos que participaram. Semana que vem tem mais, tá bom, gente? E, como a gente diria, merda para todo mundo. Isso é falado no teatro, hein? No teatro. Merda é sinônimo de boa sorte. Fiquem bem. Tchau.